Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Eu vou Boa colocar noite. aqui, boa noite. Eu vou te destacar, acho que você já está destacado, já está destacado. Eu não sei, eu coloquei na galeria para ver todas vocês, É, mas eu quero agradecer, começar agradecendo a presença de todas vocês e principalmente da nossa querida Andréia, né? Que preparou um conteúdo incrível para nós e a oportunidade de vocês estarem aqui para a gente se reunir. E como o nome diz, é um salão de trocas, né? Se tá uma ou duas, não tem muitas trocas. Agora, com 24 mulheres, é mais fácil, né? Fora as que vão chegar, fora as que vão assistir, que tem muitas que assistem, viu? E elas assistem, vêm me perguntar, e vêm conversar, e vêm falar, "Ah, mas eu perdi, né? Inclusive hoje, mulheres, para quem não sabe, a Andréia vai falar sobre a luz e a sombra dos arquétipos femininos, né? De quatro arquétipos. Acredito que os principais, né, Andréia, que ela considerou. E depois ela vai fazer uma vivência com a mesa que já está em destaque, só que a vivência não vai ficar gravada, né? Então, é só para nós, tem que ter uma vantagem de estar ao vivo aqui, né? Brincadeiras à parte, como eu sempre faço, eu vou começar tirando uma carta para gente, tá? Desse oráculo maravilhoso que chama o Oráculo das Deusas. E eu pedi para vocês também lembrar, para quem puder, para quem quiser, para quem sentir, como é um assunto feminino para mulheres, para nós que estamos aqui olhando para a evolução do nosso feminino, né, do masculino também, mas aqui é um salão de mulheres e mulheres crescem com mulheres. Eu ouvi, com certeza, né? Jéssica pede para elas acenderem uma vela para a pombagira delas. Porque eu já acendi a minha aqui, porque, para quem não sabe, eu criei esse grupo a pedido dela, para que ela pudesse trabalhar. Trabalhar comigo e com o grupo, né? E, e quem já esteve aqui em outros. Então, Rosângela, a cor eu tenho assim, eu tenho vermelho e preto aqui em casa, porque eu sempre compro para Exu e para Pombagira. Mas pode ser essa, pode ser só vermelha e pode ser branca também. Que a branca ela irradia todas as cores. Então, se você intencionar que é para Pombagira, pode ser a branca também, tá bom? Isso, fica à vontade. Intenciona que a Andrea possa captar uma mensagem que você precisa ouvir, ou que você possa estar com a mente aberta para você entender, né, o que a Andrea vai trazer, que possa dar alguns insights. Porque às vezes a gente pode se distrair, pode achar que não é com a gente, né? E com uma ajudinha aí das nossas maravilhosas em volta da gente é mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu tô com um baralho aqui e eu peço para que a deusa certa se apresente e traga a mensagem certa para as mulheres que estão aqui hoje e para as mulheres que estarão assistindo também. Que essa mensagem possa ser entendida de modo coletivo e de modo individual. E a carta que saiu é a sétima. Está escrito aqui, vítima, vocês conseguem ver? Conseguem? Eu nunca li essa carta. Vamos ver juntas Tem um monte de mulheres. o que ela diz? Vamos aqui no S e vamos achar. Então, como é que funciona? Primeiro deixa eu achar aqui, Sofia. Tacte. E vou achar Sheila. Já acho. Enquanto isso, quem foi acender a vela pode chegar e ouvir. Achei aqui, Edna. Então, como que funciona? Tem a mensagem sobre a deusa, tem a mitologia, que é a história da deusa,
Tem o significado da carta e tem uma sugestão de ritual. Só que a parte de sugestão de ritual, como eu vou fazer? Eu vou ler depois, porque é uma coisa que a gente precisa ouvir mesmo, né? Se reservar, ouvir alguém fazer e ir fazendo como se fosse uma meditação. Então, no final do encontro, eu leio essa sugestão de ritual e coloco lá no grupo para nós, tá bom? Então, eu vou ler aqui. Sedna, vítima. Meus dedos foram decepados, bateram em mim. Fui ferida, machucada. Mentiram para mim. Fui traída, fui abandonada. Meu sofrimento era imenso. Mas lá embaixo, nas profundezas, no coração do oceano, onde me deixaram para morrer, compreendi minha impotência, o modo como vivi minha vida, disparada e com medo, desamparada e com medo, sempre numa atitude passiva, em vez de ativa, e percebi o que fiz. À medida que a compreensão expandiu a minha consciência, peixes e mamíferos apáticos cresciam dos meus dedos cortados. Transformei-me num velho prato de comida, aquela que sustentou sua gente. Não sou mais uma vítima. Forte, hein? Mitologia de Sedna. O Inuit da América do Norte a chamam de Sedna, deusa do mar. Sedna era uma bela mulher, bonita, mas não estava satisfeita com muitos admiradores que a cortejavam. Enfeitiçada por uma gaivota que lhe prometeu muitos alimentos e servas, muito alimento e servas, ela foi viver com o povo dos pássaros. Em vez de receber o prometido, Sedna foi forçada a viver no meio da sujeira e da miséria. Quando o pai veio visitá-la, ela implorou que ele levasse-a de volta para casa através das águas. O povo dos pássaros perseguiu os dois, e para salvar a vida da filha, o pai de Sedna jogou-a no mar. Como ela, como ela tentasse subir outra vez ao barco, como ela tentasse subir outra vez ao barco, ele cortou-lhe os dedos, que se transformaram em peixes mamíferos marinhos. Essa é a mitologia de Sedna. Agora é o significado da carta. Sedna entrou nadando na sua vida para dizer que você precisa parar de ser vítima. O caminho para a totalidade agora está em reconhecer como você foi apanhada e está vivendo no arquétipo da vítima, para depois mudar o padrão fortalecendo-se. Você você surpreende se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Não fique presa no porquê. Encare de modo realista aquilo que você está criando. Em seguida, trabalhe para mudar isso. Você sente que suas necessidades são insignificantes demais para negociar? Parece que todos querem tirar vantagem de você? O caminho para a totalidade está em reconhecer quando você está fazendo o papel de vítima e parar de fazer isso. Deixa eu só fechar o microfone. Acho que eu não consigo. Você consegue, André? Sedna diz que todos nós somos vitimizados por algo. Por instituições patriarcais, pela discriminação baseada na raça, no sexo, nas preferências sexuais, na religião ou na cor. Ela a encoraja a reclamar o seu poder. Aqui pede para ver sobre a deusa Lilith também. Sedna diz que você é preciosa e necessária demais na dança da vida para desperdiçar energia valiosa e tempo sendo vítima. Em vez disso, em vez de desperdiçar a sua energia, crie o que você quer. Gente, não é por nada não, é sempre perfeito, mas mais uma vez foi perfeito essa carta aqui. Para o assunto que vamos abordar agora, né? Então, Andréia, mais uma vez super agradeço o seu compartilhar, né, da sua sabedoria conosco, seu carinho.
de estar aqui conosco. E o salão é seu, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Gratidão, Jéssica, maravilhosa. Eu acho que essa carta da Sedna fala muito sobre nós, né? Talvez a maioria aqui foi ensinada a ser vítima realmente, né? A precisar ser salvada, a ser salva lá do mocinho, né? O mocinho vir e salvar, ou alguém para fazer por ela, e a gente foi descobrindo que não, que a gente tem esse poder, né? Da dor, da dor, fazer a força, né? Ser a sua força, sua motriz para ir para frente, para alterar sua vida, mudar sua vida, se transformar. Isso é perfeito. E antes de começar, eu queria mostrar para todas, nem todas viram, né? Eu mostrei no início. Eu estava conversando com a Jéssica de fazer esse encontro, que eu queria partilhar alguma coisa, mas não sabia o que fazer, tal. E aí eu fui comprar uma outra pedra que não tinha nada a ver, e eu achei essa. Não sei se vocês conseguem ver os detalhes, aqui ela parece bem um útero e uma vagina. E aí até mostrei para a Jéssica, falei, Jéssica, eu trouxe para minha pombagira, porque é totalmente feminina a energia dessa pedra, né? Então, foi a partir Maiona, dela, perfeito. e foi a partir dela que eu falei, não, eu não quero só fazer a mesa. Eu nunca consigo fazer uma coisa só, eu sempre gosto de fazer mais. Eu falei, não, eu vou falar de arquétipos femininos, pelo menos 4, né? Eu gostaria de falar de muito mais, mas eu vou falar de pelo menos 4, que é para a gente poder ir ativando a nossa consciência, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Andréia, será que você consegue me colocar de confiança? Você já Porque aí eu... está. Você Ah, já você está. eu já tô? Já coloquei. Tá, tá bom. Deu, Então, eu vou até me tirar de destaque aqui, tá, e aí qualquer coisa eu fecho o microfone. perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentaçãozinha que eu fiz para vocês. Vocês conseguem ver? Todas Sim, conseguem Andréia, ver? sim. Perfeito. Então, eu vou É. colocar do lado para eu poder enxergar. E eu gosto muito dessa coisa orgânica, né? Então, eu escolhi essa apresentação que tem madeira natural e tem rosas, que é um símbolo do feminino. É um símbolo que remete à paixão, o amor, à vida, né? O vermelho, na verdade, é uma cor que remete à vida, o sangue. O sangue é a força vital. Sem sangue a gente não vive. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa nosso arquétipo, essa nossa força. A força que vem de dentro da gente. E aqui um pouquinho dos significados que eu acho legal deixar clarificar para todo mundo. Então, assim, o arquétipo. O arquétipo, a gente encontra 2 significados. Um no dicionário, que é um modelo ou padrão, que pode ser reproduzido. E também tem o conceito da psicologia, que são padrões de comportamento, que são associados a alguma personagem, algum modelo ou papel social. E aí, um pouquinho mais para frente, segundo Jung, os padrões são universais. Esses padrões de comportamento são universais. E eles são guiados por símbolos e imagens. E aí eles vão entrando no nosso consciente e inconsciente coletivo da humanidade. Então, se a gente falar hoje uma palavra, princesa, todo mundo sabe visualmente o que é uma princesa, né? Então, o trabalho dele foi identificar e desenvolver vários arquétipos, não só femininos, mas masculinos também. Para quê? Para poder explicar e decifrar a psique humana. E aqui, ele fala também que esses arquétipos eles não são fixos ou definitivos. Ou seja, ora nós estamos num arquétipo, ora estamos num outro. Dependendo do contexto que nós estamos, que nós vivemos, nós estamos mais ligadas a um tipo de arquétipo. Algum acontecimento, algo mundial, a gente está ligado a um tipo de arquétipo.
E a gente vai mudando em decorrência da nossa vivência, das nossas virtudes, do tempo passando, da nossa maturidade. E algumas pessoas ficam no mesmo arquétipo, tá? Mas aí são outras questões. E é por isso que tem tantas terapeutas, né? Terapeutas e terapeutas masculinos. E aí eu escolhi 4 arquétipos. E também eu acho legal a gente falar a luz e a sombra, porque todo arquétipo, ele tem o lado sombra e o lado luz. O lado sombra é aquilo que a gente pode melhorar, e o lado luz é aquilo que todo mundo gosta de mostrar, né? Então aqui a gente vai seguindo. Quando eu coloco essa foto para vocês, o que que ela remete? Ela remete juventude, Beleza. leveza, isso, o que mais? Vamos falando. Beleza. Pureza, Isso, Delicadeza. inocência, né? Donzela. feminina demais. Olha só, Isso, nem tô jovenzinha, né? É uma mocinha, né? uma mocinha. A pele fresca, a cinturinha fina, né? A pele sem muitas marcas. Eu E a lembro leveza, da minha. ela remete também um frescor, né? Como se fosse assim uma primavera, certo? Um potencial, um movimento, olha como ela se movimenta. E a saia dela, o vestido dela, ela está se movimentando. Então, esse arquétipo, já até falaram, a donzela, né? Remete à donzela. E o que que ela traz para a gente do lado luz? Juventude, força, crescimento, energia para o novo, para fazer coisas novas, novos começos. Como eu disse para vocês, a primavera, o movimento, a, a pureza, como falaram também, a inocência, e também aquele olhar puro, como um olhar de uma criança. Os olhos de uma criança olhando para o mundo, para tudo aquilo que ele pode, que a criança pode desenvolver, pode crescer, pode ampliar. Então, a gente pode considerar isso como o aspecto luz desse arquétipo. E isso é muito importante, porque quando a gente faz um projeto, a gente precisa ter esse movimento, essa ação, essa vontade de querer, de acreditar que vai dar certo. E aí, se a gente for olhar para o lado sombra, o que que acontece? Como é inocente, acaba se tornando imatura e fácil de ser manipulada e enganada. E aí corre o risco de ser trancafiada numa torre, em algum lugar, ou num relacionamento abusivo, tóxico. E ela precisa de ajuda para sair de lá, porque ela mesma não consegue enxergar a sua própria força, né? E acaba sendo o quê? Um objeto de desejo, uma conquista. Não tem aquele termo que fala a mulher troféu? Na verdade, a mulher troféu, ela desfila, mas na verdade ela não tem muito poder da palavra, nem da ação. É como se fosse ficar trancafiada mesmo num relacionamento e num padrão. Então, eu acho que ficou claro, né, o lado luz e o lado sombra desse arquétipo. E eu acho esse arquétipo muito poderoso. E assim, e grande parte, né, do sucesso da Disney é devido a ele, né? As grandes donzelas, né? A gente pode enumerar infinitas donzelas aqui, né? E a gente cresce com essa vontade, né? Quem nunca quis colocar um vestido rodado e ser uma princesa, né? Então, eu acho que isso daí está no nosso inconsciente. E é belo, tem a sua beleza, e tem a sua utilidade, a sua força, o seu servir. E agora a gente vai para o próximo arquétipo. O que que vocês veem nessa imagem? Uma guerreira. Exatamente. O que mais? Ela representa força, poder. Força, estratégia. Determinação. Olha o olhar dessa mulher, Coragem. destemida, né? É.
Vocês Poder de ver. imaginam, vocês imaginam, olhando essa imagem, que essa mulher precisa de alguém para ajudar ela? Não, Ela é suprema. Sim. E aí nós vamos para o segundo arquétipo, que é o arquétipo da guerreira. E aí a gente pode colocar, né, na nossa vida real, como aquelas mulheres independentes, bem-sucedidas, livres, destemidas. Dão conta de tudo, não precisam de ajuda de ninguém. Sabe o que quer e sabe também o que não quer. Normalmente, esse arquétipo não se vê como mãe. Tem tendência a ter alguma causa social e se juntar a comunidades que têm o mesmo objetivo. A outras mulheres que pensam da mesma forma para dar força, para seguir desse jeito. E aí, do lado sombra, a gente pode dizer que ela é uma mulher indisponível. Vocês concordam? Tanto fisicamente, ou seja, ninguém enfrenta uma mulher desse, né? Para enfrentar tem que ter muita coragem, né? E emocionalmente também. E a gente pode ver também como uma sombra, que são mulheres que não confiam nos homens. Algumas têm até raiva deles, dessa força masculina. O lado bom que eu acho desse arquétipo é que realmente essa questão de ser independente, isso é importante para a gente não ficar, vamos dizer assim, na mão de ninguém. Mas só que isso muito dosado lá para cima, num patamar muito alto, pode deixar indisponível, sim. Ela é tão independente, ela é tão bem-sucedida, ela não precisa de ninguém que ela não consegue trocar. Ela não consegue ter trocas emocionais, ela não consegue amar, ela não consegue se entregar no sexo, ela não consegue viver uma vida plena. E aí falta sempre alguma coisa. Agora nós vamos para o próximo arquétipo. O que vocês veem nessas imagens? Esse é um pouco mais difícil, né? Como é Julieta, né? É. Agora, esse olhar, ó, dessa moça, tá vendo? Tristeza. Exatamente. Ali tem um coração partido, mas ela está acompanhada, né? E ali ela está naquela parte do Romeu e Julieta que a Julieta se mata, porque não consegue ficar com o Romeu, né? Vocês associam a algum arquétipo? Essa bela adormecida. Esse está mais difícil, né? Eu vou falar para vocês. romântico. Assim. É a amante. Ah, Não para, ninguém, todo mundo assustou, né? Falou, nossa, eu pensava que a amante era diferente. Não. A amante, o arquétipo da amante não é aquele arquétipo da mulher, da mulher fatal, pode se tornar, mas não aquela mulher sedutora, aquela mulher poderosa, não. Qual que é o objetivo da amante, desse arquétipo? É se sentir completa, é ser amada. Não importa que se seja por alguém ou pela família, por amigos, não importa, ela quer se sentir amada. Então, ela é uma mulher leal, ela é uma mulher fiel, e ela tem coragem de mover mundos para poder ajudar o seu amor. Se seu amor pedir, se a sua família pedir, se o seu amigo pedir, essa mulher ela move montanhas e ela vai ajudar. Então, isso é vamos dizer, uma característica altruísta. É algo de bom, é uma força, é a motivação do amor do lado positivo. Só que ela tem uma sombra que é bem complicada. Quando que essa sombra aparece? Quando ela é rejeitada, quando ela perde o seu amor. E aí ela pode se tornar mais cruel possível, ela pode se tornar impiedosa, vingativa,
ela pode destruir relacionamentos, corações, ou até mesmo, como a Julieta, deixar de querer viver. Ninguém imaginava que esse arquétipo era isso, né? Todo mundo achava que era a amante, aquela que gosta de amar, né? Aquela que todo mundo fala, ai, nossa, ela era amante. Não, gente. Na verdade, a amante, ela é, no fundo, carente. Ela precisa ser aceita, ela precisa ser amada, ela precisa se sentir parte. E ela não aceita a rejeição. Aí ela vai para o outro lado, que é o lado da vingança, da raiva, ao lado B, né? Sabe a mulher ferida? A mulher traída e ferida? Ela é bem nesse arquétipo. E agora, por último, o que que vocês veem nessa imagem? Eu vejo rigidez. Isso. Inteligência? Altivez também, né? Sim. Imagina só, para essa mulher estar nesse púlpito, rodeada de homens, ela precisou do quê? Se Se posiciona. despir do feminino, né? Até a Competência. roupa, né? Ela precisou estudar muito, ela precisou ter uma estratégia para chegar lá. Eu não sei se vocês assistiram esse seriado que chama essa personagem da Viola Davis é a Annelise Kitchen, que era uma advogada estrategista, cruel. É como se livrar de um assassinato, é a série. Mas é fantástica essa série. Tem acho que umas 3 temporadas. E ela, a personagem dela era maravilhosa. Aí ela tá de peruca, toda arrumada, mas aí ela arranca a peruca, ela chora, sabe? Ela é maravilhosa essa série. Se vocês gostam desse tipo de série de lei, de assassinato, de suspense, é muito legal essa série. Então, o que que ela faz? Ela dá aula de como se livrar de um assassinato. É uma matéria na faculdade de Direito, que agora eu esqueci onde que é. Eu não sei se é da Filadélfia, agora eu não lembro. Então, ela vai e ela consegue. Ela dá essa aula, porque ela é a melhor da área dela. Só que ela tem um lado B, né? Eu não vou contar, mas enfim. E ela é super estrategista, super racional, que é o arquétipo da sábia, que também é um arquétipo que a gente imagina, o que que você imagina uma sábia? Ah, imagina uma anciã, né? Fofinha, né? Assim, sabe, colinho de chale, de colinho, que fala amorosamente, que tem paciência, mas não. O arquétipo da sábia é o arquétipo daquela que se interessa pelo conhecimento, pela estratégia, pela disciplina, pensamento crítico. Normalmente elas são cercadas de homens e têm facilidade em carreira que necessita a parte lógica, estratégia, são grandes advogadas, grandes cientistas. E aí a sombra dela é a desconexão com o lado sentimental. Normalmente elas não têm paciência, falta paciência com pessoas que são diferentes, com as pessoas idealistas ou com as pessoas que são mais amorosas. E aí elas preferem manter uma distância, não só dos sentimentos, mas qualquer tipo de questão emocional. O que que vocês acharam desses arquétipos? Vocês acabaram se identificando? Vocês acharam que fez sentido para vocês? Vou colocar aqui a referência bibliográfica, que é de um livro do Jung, tá? Depois eu compartilho para vocês. O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Se surpreenderam? Vou colocar aqui na Muito. galeria. Hã? Muito, né? Sim. Eu Qual que... achei, André, que a gente pode ter todas elas, né, dentro da gente. Sim, sim. Era isso mesmo que eu ia chegar. Que essa é a grande sacada. É que a gente pode transitar entre uma e outra tranquilamente, evitando as sombras, né? Acolhendo essas sombras.
As mais perigosas que eu acho, né? A guerreira, que ela pode te dar uma espadada, ou então a outra, né? A vingativa, que pode ser tipo aquela do Atração Fatal, né? Aquele filme. Mas todas elas têm um lado bom. E a gente pode transitar, não são fixas. Então, eu achei interessante a gente falar desses arquétipos, porque pela quebra mesmo do paradigma, que às vezes a gente imagina, né, a amante ou a sábia, e são totalmente diferentes. A psique humana nos surpreende, e é tão vasta, tão abrangente, que eu acho que se daqui a um tempo, sei lá, daqui 50, 100 anos, forem fazer de novo esse estudo, vão achar outras características. E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo. Tem algumas mulheres, André, que falam que fazem ginecologia natural, enfim, que eu acompanho, né? E aí elas falam das fases da lua, né? E da nossa lunação, né? Quando nós estamos na fase de menstruar ainda, né? Não sei dizer como as palavras que elas dizem, elas usam umas palavras maravilhosas lá, lua, lunação, enfim, mas que em todo mês a gente passa pela donzela, Sim, acho que não é todas que tem aí, mas a última é a anciã, né? Quando a gente está na TPM, a gente já vai se recolhendo, já vai, né? Assim, quando a gente está ovulando, a gente quer se mostrar, e é donzela, enfim. Faz sentido isso também, né? Mesmo dentro é, de um mês, a gente pode dar uma passeada aí nos arquétipos. sim. E a gente pode relacionar também esses arquétipos com as fases da lua. A donzela, ela está numa lua crescente. Aí a guerreira, a gente pode colocar ela numa lua nova, talvez. E não, eu acho que a guerreira na minguante, né? Porque daí ela quebra tudo, né? Ela limpa, purifica, transmuta, né? Daqui a pouco eu vou falar isso na mesa. Ela pode ser colocada na lua minguante, uma guerreira. E aí a amante na lua cheia, né? Cheia de amor, cheia de carinho. E no final, que é a lua nova, a mulher sabe. A gente pode também fazer esse paralelo. Ou com as fases da menstruação, como você falou. Ou fases da vida mesmo da mulher, né? Quando a gente é donzela, jovenzinha, depois a gente cresce, vai trabalhar, vai fazer nossas coisas, depois a gente vira mãe. O Yang fala muito do arquétipo da mãe, só que eu queria sair um pouco disso, sabe? Porque a gente sempre está falando do arquétipo da mãe, arquétipo da mãe. Então eu queria trazer esses arquétipos que a gente imagina uma coisa e são outra, justamente para acrescentar, para a gente expandir a consciência, né? Uma provocação realmente, né? E é isso. Agora, bora para a vivência? Eu fiz aqui um Bora, tema. ninguém tem pergunta, ninguém tem um comentário, ninguém tem um caos para contar aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Salão de trocas. É isso Vamos, aí. vamos se abrir aí, vamos contar. Ah, eu já me identifiquei com X, pode também falar sobre outros arquétipos que não foram, às vezes, citados aqui, enfim, para a gente falar um pouquinho, né? O que vocês acham? Não fiquem Eu, a- tímidos. eu me incorporei em todos os arquétipos aí, porque eu já me vi guerreira, amante, já me vi executiva, liderando. Acho que todos os papéis eu já assumi. Talvez eu seja meio bipolar, será, Déia? Não, tá tudo certo, a gente vai mudando mesmo. E eu acho que o interessante é isso, é se apropriar de todos os arquétipos, né? Por que que a gente tem que ser uma coisa a vida inteira, né? Por que que a gente não pode ser várias coisas, sendo feliz, sendo plena, respeitando a si própria? Por que não, né? Eu também já fui a donzela, já fui a amante. Quem nunca, né? Foi rejeitada e não pegou muito bem, né? Gente, como que ele pode, como pode, né? Ter me dito não, virou a cara para mim, me traiu, né?
Já Que fui a ousadia. sábia, já fui a sábia, porque para quem me conhece e ouviu lá meu post, eu fui administradora há anos. Então eu era uma pessoa racional, eu trabalhava com os números. Então eu fui essa sábia. Então acho que é por aí. A guerreira também, já tive minha fase guerreira, ainda sou, dependendo da constelação, eu até sou guerreira. E é isso. A gente vai Muito mudando os bom. papéis, né? Fala, Sabe de uma Rosi. coisa? Aí eu ia falar. Sim, Meu coração tá doendo que eu vou ter que sair, mas se desse para fazer a vivência, eu ia amar, porque vivência tem que ser ao vivo, em cores, né? é. É, Rosi. E a gente vai trabalhar energeticamente, né? Todas essas questões de É, relacionamentos tóxicos, abusivos, crenças coletivas, que a gente parece que não, mas a gente tem muita crença que é do coletivo, do inconsciente coletivo, e que vai fazendo parte da nossa vida, a gente nem sabe por quê, né? É, E o é bom de isso. trazer os arquétipos é para a gente saber que eles existem e que a gente não precisa ficar identificada, né? E também tem os dois lados, né? Eu conheço, eu já trabalhei com algumas pessoas que se agarram num personagem, né? Porque elas são nada mais que personagens. E elas ficam fiéis àquilo, elas acreditam que são aquilo. Eu sou uma guerreira, eu sou uma donzela. Nossa, eu já fiz a donzela, gente, era tão ridículo. Nossa, eu acho tão ridículo, né? Ai, eu sou pura, eu sou isso, aquilo, a gente passa uma vergonha, que pelo amor de Deus, né? O homem olha assim e fala, menina, acorda, né? Então, assim, a gente precisa saber, é bom a gente conversar, porque às vezes alguém vai falar, nossa, eu estou me identificada aqui, né, com isso aqui. E é bom que fala que a gente fica sabendo que dá para sair desse lugar. Sempre dá. De qualquer lugar que a gente estiver, sempre dá para sair, né? Porque a gente é tudo que é. A gente é pombagira São, maravilhosa. é, são fases da vida, né, gente? Que a gente vai passando por todas essas transformações da gente. E muitas vezes, quando a gente é guerreira ou sabe, a gente está na figura, acho que, do masculino, né? Para se impor. E a gente esquece do nosso feminino. É isso que a Na gente defesa, né, precisa Má? ter. A gente precisa ter o equilíbrio aí das polaridades. Mas todo mundo passa por essas fases. E a amante, nossa, achei essa amante aí com uma cara de tristeza. Ai, de mulher abandonada, traída. Alguém, eu queria fazer uma pergunta. Alguém ficou incomodada com alguma característica? Tipo assim, Eu, ah, não gostei muito disso aí, não. eu fiquei, acho que da amante, meio assim, meio chocada, por causa que a amante a gente sempre fala, aquela sensual, aquela coisa, né? Aquela cara, tava com aquela cara assim de tristeza, falando, nossa, o que que eu estou fazendo nessa relação, né? É, justamente aquelas imagens foi para quebrar mesmo o paradigma, né? Que eu falei, ah, todo mundo vai achar que a amante é aquela lindona, né? Nossa, salto alto, vestido colado. E na verdade não é, né, gente? É totalmente ao contrário. A gente já viu uma Julieta morta e o cara olhando para ela, tipo, não entendendo nada, né? E é Eu isso. fiquei pensando aqui, na vivência que a Jéssica falou, que vocês começaram a falar, né, lá das bruxas. E aí eu fiquei pensando aqui que nós queimamos todas, as donzelas, as guerreiras, as amantes, as sábias, porque em Sim. algum momento elas estavam num momento de boa qualidade com o ambiente, né, em acordo com o que estava ali, e outro não. Então, o que eu fico pensando da riqueza do que está sendo oferecido aqui por vocês, né? Para mim, por exemplo, é a riqueza de estar aqui. E engraçado que eu estava um pouquinho mais cedo com a unha bege, de calça comprida, porque aqui está frio pra caramba, e eu botei um vestido, aí para vir na tela, eu botei um negócio amarelo, eu pintei a unha rapidinho ali, passei batom e botei um negócio vermelho. Mas É, eu não sabia que a gente ia conversar desse jeito. Então, como tudo que é feito aqui, né, que eu tenho encontrado esse grupo de amor tão carinhoso, tão respeitoso, mas tão profundo, é que a gente vai sendo trabalhado em muitas coisas aqui, né?
Então, quando fala que sombra, é como se ajudasse a gente com os nossos lutos, com aquilo que a gente precisa descascar, em cada um desses 4 quadrantes aí que são colocados, dessas 4 maneiras. Também o que a gente possa iluminar aqui junto. Então, é como se a vivência, para mim, já tivesse há um bom tempo. E lá, igual a Jéssica falou na hora da. Eu ia ser do grupo dos que rezavam, não sei. Quando levantou, eu falei, isso aqui me interessa. Daí, rapidinho, eu virei bruxa. Quando começou a falar, a Sumara começou a falar, eu falei, eu sou isso, entendeu? E me vi, né, amarrada lá num lugar, num contexto muito, vivendo essas 4 coisas, né? E eu pedi para uma pessoa que estava lá vendendo colar fazer um colar para mim de pombagira, que eu queria trabalhar o autocuidado. E eu esperava assim, vermelho, cheio de brilhinho dourado e tal. E ela me traz, é que não está aqui perto, e eu vou perder a fala de vocês, está um pouco distante. E ela me trouxe um colar enorme, pretão, com umas rosonas desse tamanzão, assim, vermelha. E aí eu falei assim, esse? E ela falou assim, eu pensei em você e é esse. E eu sabia que ela tinha pensado em mim. E eu fiquei uns minutos e ela falou assim, você está com dificuldade de receber? E eu falei, tô com muita dificuldade de receber. Então, quando fala aqui desse jeito que vocês estão trabalhando com a gente, como que a gente vai, como eu vou, né? Estou falando de mim, vou recebendo em camadas de cura, de conhecimento e de possibilidade de mudança. Muito obrigada. Mas às vezes a Imagina. gente tem uma ideia, né? Eu, por exemplo, eu vou dividir com vocês, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou da Umbanda há muitos anos e tal. E aí minha pombagira me pediu uma saia. E aí eu fui numa loja de Umbanda, cheguei lá e eu fui pegar uma saia retinha, assim, uma saia mais simples. Na hora que eu vi uma outra saia, com, sei lá, 7 camadas de babado, toda preta e vermelha, com coisa dourada. E aí eu peguei na saia, assim, foi impossível não pegar na saia, me arrepiei inteirinha. E aí eu falei assim, nossa, eu falei com ela, a senhora vai querer essa saia? Só vai dar eu. Aí eu ouvi uma gargalhada dela, só vai dar nós, entendeu? Adivinha o que aconteceu? Eu levei a saia, né? Ela é gigantesca, assim, ela é pesada, ela é forte, e assim, igualzinha a ela, empoderada. Só que todo mundo fala assim, eu vou falar com uma pombagira, a pombagira vai ser sensual. Não, gente, as pombagiras, elas têm uma delicadeza, elas têm uma sutileza, elas têm uma psicologia, elas falam, elas são grande conselheiras, são grandes conselheiras. E elas dão uma lição assim de alto amor e uma certa paciência que a gente não imagina, que a gente vê aquele arquétipo das pombagiras e acha que vem uma força diferente. Não. É É que uma elas força foram demonizadas também, né, Andréia? sim, mas elas Então, têm tinha essa com Exu. gargalhada livre, né? Elas têm essa gargalhada livre, ela tem esse poder. Então, assim, ela tem aquela força do estímulo e do desejo. Porque se a gente não tiver desejo, nada movimenta na nossa vida. Se a gente não tiver estímulo, a gente fica parado. Então, essa é a grande força. Não sei quem está com. E é isso, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos começar com a nossa mesa, fazer aqui as nossas curas. Então, eu convido a todas para estarem abertas, tá? Para receber essa mesa, receber essa força energética. Eu vou parar de gravar agora. Depois, Jéssica, se você quiser, a gente volta a gravar com aquela meditação, tá bom? Sim, com certeza.